todo mundo que já fez compras pela internet, principalmente em sites estrangeiros, já se confundiu aí com os preços, impostos e taxas de câmbio. Mas a Bitcoin, uma moeda virtual criada há cerca de 5 anos, prometia acabar com esse problema ao se tornar a moeda para os negócios na rede. Guga, o surpreendente é quem que é o dono da maior carteira de Bitcoins do planeta. Então, a maior carteira de bitcoins do planeta é do FBI, Sérgio. Tem que ficar claro que o FBI não comprou bitcoins, ele simplesmente tem uma carteira grande porque ele fechou dois lugares que realizavam operações de lavagem ou envolvendo drogas e acabou ficando nas mãos do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. Portanto, eles têm a maior carteira. Isso não significa, Sérgio, que eles sejam o grupo que tem o maior número de bitcoins no mundo. Na verdade, quem tem mais é o criador da Bitcoin, que é o Nakamoto, que é uma figura meio assim obscura, que ninguém sabe direito quem é. Mas ele mantém em várias carteiras diferentes as bitcoins dele. E muita gente faz isso, porque você mantém em várias carteiras, embora seja muito mais difícil monitorar, você acaba ficando um pouco mais protegido se você for alvo de hacker em alguma delas, ou de qualquer forma de problema. Então, eles dividem bastante. Por esse motivo, o FBI teria a maior carteira. Mas o FBI tem mais dinheiro do que, por exemplo, aqueles irmãos que, junto com o Mark Zuckerberg, fundaram o Facebook, que são grandes investidores em Bitcoin, talvez os maiores dos Estados Unidos. E o Bitcoin, Sérgio, ele serve tanto como investimento e até começo de dezembro desse ano era dos melhores investimentos no ano na economia, comparando com ações, com o que você quiser, Bitcoin estava acima. O que mudou e gerou uma queda nos últimos dias foi que o governo chinês colocou uma série de restrições nas negociações de Bitcoin e o preço acabou despencando. Mesmo assim, vale bem mais do que valia no começo do ano. E a Bitcoin é uma coisa mais ideológica também, Sérgio, que muita gente, especialmente aqui nos Estados Unidos, mas inclusive no Brasil, não concorda com o poder grande do Banco Central. Eles não acham certo o Banco Central ter esse poder para emitir moeda, e no caso da Bitcoin existe um limite para emissão. A partir desse limite, desse teto, não pode ter mais Bitcoin. Então não é como o governo americano, que embora tenha reduzido a injeção de dinheiro de dinheiro na economia, continua injetando 75 bilhões por ano, tem poder de emitir moeda. Na Bitcoin não, tem um limite, a partir daquele limite não tem mais. E para completar, Sérgio, muita gente diz que a Bitcoin no final não vai dar certo. Olha, tem analistas que dizem o seguinte: a Bitcoin especificamente talvez fracasse no futuro ou talvez continue dando certo, mas a ideia da Bitcoin seria como Napster para música na internet. O Napster acabou, que foi revolucionário na época e mudou totalmente a forma como a gente compra música. E depois surgiram lugares como o iTunes da Apple, que vende música, mas é baseado no Napster. Portanto, a Bitcoin é o começo de algo que pode ser muito maior. E existem já outras moedas virtuais. Portanto, é algo muito interessante que deve se prestar atenção. É claro que é um investimento extremamente arriscado. A Mara poderia falar disso até bem, a Thaís, que está aqui hoje também, poderia comentar. Eu acho extremamente arriscado, eu não invisto, mas eu tenho amigos que investiram e ganharam bastante dinheiro nesse ano com Bitcoin, mas eles podem, de repente, perder tudo nas próximas semanas. É extremamente arriscado. Eu não coloco o meu dinheiro ali. A ideia de que funcionasse pelo menos como uma espécie de modelo, né, para que seja aperfeiçoado talvez no futuro, né? Ô, Thaís, o brasileiro é meio ou muito conservador, né? Ele embarcaria nesse perfil aí de moeda virtual, porque já está, inclusive, sendo negociado aqui no Brasil também, por brasileiros. Não, na média não, né, Sérgio? Olha, o problema do Bitcoin é a questão da regulação, né? Ele é um produto super novo, ainda não está totalmente regulado, até porque os reguladores, ou o Banco Central, ou a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, enfim, ou de outros lugares do mundo, ainda não estão entendendo direito qual é o papel do Bitcoin aí como ativo no mercado financeiro. Eu concordo com o Guga, eu acho que é um pouco arriscado, porque é um ativo que está andando
andando meio solto aí no mercado. A gente já viu o que aconteceu em 2008, quando aqueles subprimes inundaram os mercados financeiros. Claro que não chega a esse risco, mas eu acho que ainda é uma coisa que precisa ser um pouco mais regulada. E o mercado financeiro é assim, fecha uma porta aqui, eles sempre vão abrir outra para achar aí a criação, enfim, de um novo ativo. É o caso dos derivativos, por exemplo, né? E tem que ter regulação, porque senão o risco aumenta muito. Todo mundo gosta de ganhar, mas na hora de perder, todo mundo paga a conta, né? Você, Rosiane, tem o perfil de quem se arrisca mais? De jeito nenhum. Extremamente conservadora com finanças. Você levantou o dedo aí, Guga? Não, mas é que a ideia dos fundadores do Bitcoin é justamente não ter regulação. Eles são libertários, Sérgio. Eles não gostam do Banco Central. É uma ideologia que cresce aqui nos Estados Unidos, dos libertários, especialmente em algumas alas do Partido Republicano, que eles não querem a menor forma de intervenção do governo na economia, inclusive defendendo o fim do Banco Central, e entre eles inclui figuras importantes do Partido Republicano, como Rand Paul, senador, e o pai dele, o Ron Paul. É uma ideologia libertária contra envolvimento do governo. Eles não querem que alguém tenha o domínio sobre o dinheiro. Eu não sei não, eu estou com a Rosiane, eu estou com esse perfil mais conservador que é a média do brasileiro, né? Fora a possibilidade de ação de hackers também, né?